Olá, alunos, sejam bem-vindos então à nossa videoaula sobre filosofia e ética voltada para a administração pública. E hoje eu vou conversar aqui com o professor Aurélio Bona Júnior, ele que é formado em filosofia, atua aqui no Departamento de Pedagogia da Unicentro e é doutor em educação também pela Unicamp. Professor, tudo bem? Tudo bem, Júlio. Obrigado pela oportunidade. Legal. Para a gente começar, eu queria introduzir essa questão da filosofia, que as pessoas às vezes pensam, quando se fala em filosofia, como algo muito abstrato, né? Então, a gente juntando, o tema da nossa aula é filosofia e ética na administração pública. Como que a gente pode trazer a filosofia para a questão da administração pública, que é algo tão prático assim, né? Certo. Você falou uma questão muito interessante, que a filosofia mesmo, ela tem estado no imaginário popular ou no senso comum, no vocabulário das pessoas por aí, como algo inacessível, algo muito abstrato. O pessoal até fala de forma um pouco brincalhona que quando alguém está fora da realidade dizem, está filosofando, né? Ou se alguém chega falando coisas muito profundas ou muito inacessíveis, para de filosofar, né? Para com isso e tal. E na verdade a filosofia, ela reclama justamente o contrário disso, né? A filosofia é uma investigação profunda, sim, ela busca um conhecimento que supere o senso comum, supere aquela visão imediata que nós temos das coisas, mas ela sempre se pauta por coisas concretas, por coisas da realidade, e ela tem a realidade como fundamento. Não é algo que busca só o que é abstrato ou o que é inacessível. E eu gostaria de trazer aqui uma das funções da filosofia, segundo o sociólogo que falecido recentemente, Zygmunt Bauman, ele diz que ela deve questionar as premissas supostamente inquestionáveis do nosso modo de vida. Esse é provavelmente o serviço mais urgente que devemos prestar a nossos companheiros e a nós mesmos. Ou seja, há muitas coisas no nosso dia a dia, na nossa política, no nosso próprio modo de viver, nos meios de comunicação, que a gente aceita sem maiores considerações. A gente dá isso como certo, foi sempre assim, vai sempre ser assim, a gente só tem que se adaptar. E quando, na verdade, tudo o que é cultural foi construído pelo ser humano em alguma época. E se foi construído, pode também ser mudado. Então a filosofia vem para que nós questionemos aquelas coisas que eventualmente estão em desacordo com o que é melhor para o humano e possamos observar formas de superá-las ou transformá-las. Uhum. Professor, e a questão da filosofia, a gente pode chegar mais aproximado aí numa definição do que seja para os fins deste nosso conversa aqui? Claro, etimologicamente, a palavra filosofia, ela deriva de dois radicais gregos, philos e sophia. Philos significa amizade, amor. Sophia significa sabedoria. Então a filosofia é a amizade à sabedoria, né? É o amor à sabedoria. O filósofo é aquela pessoa que não se contenta com as coisas falsas ou com as definições imprecisas, né? Ele busca sempre, está sempre tentando buscar a sabedoria última das coisas, mesmo sabendo que nunca vai encontrar ela plenamente, né? As verdades mudam, a gente nunca consegue entender tudo realmente a fundo, então a filosofia acaba sendo muito mais uma busca do que uma chegada ou um fim, né? E eu trago aqui também a citação do filósofo alemão Friedrich Hegel, que diz que cada filosofia é o próprio tempo em pensamento. E cada filósofo é, portanto, alguém que pensa o próprio tempo a partir da sociedade em que vive. Filósofo não inventa a realidade, mas ele interpreta a realidade em que vive. Eu acho que com essa frase nós podemos definir bem o que é filosofia e para que ela serve. Professor, você trouxe essa citação, né, de Hegel, mas mais recente, assim, para os nossos desafios do dia de hoje, a filosofia ainda tem as respostas que ela tinha para esses filósofos da antiguidade? Na verdade, Hegel não, né, também um filósofo moderno, né? Sim. Olha, aquela primeira definição da filosofia, ela é uma definição etimológica que vem do grego, que remonta ao século VI, VII a.C., né?
muitos filósofos deram quase cada filósofo entende que a filosofia seja algo definível de forma diferente. Mas o que está constante em todos eles? A ideia de que ela é uma busca pela verdade. E a busca pela verdade, ela não perde a sua validade no tempo. Né? Por quê? Porque a verdade não é algo absoluto, algo que se dá e se resolve o problema. As verdades mudam e a filosofia, então, está sempre atual, porque está sempre buscando novas significações para a vida humana. Principalmente após o advento da modernidade, você citou que Hegel é um dos filósofos modernos, ele percebeu muito bem isso. Talvez a humanidade tenha exigido da filosofia uma concentração muito maior nos desafios humanos, porque justamente foi a modernidade que trouxe a ideia de que o homem é o centro das suas decisões e das suas preocupações. O famoso antropocentrismo, que veio em substituição ao teocentrismo característico da Idade Média. Então, com o antropocentrismo e a modernidade, o ser humano passou a enaltecer a razão. Né? Ele parou de esperar que a providência divina resolvesse os seus problemas ou ficar sempre esperando as soluções, né, da providência divina, e a partir desse momento ele começou a investir na razão como forma de descobrir o mundo e melhor adequar o mundo aos seus interesses. Nesse momento começa a se dar a primazia para o indivíduo, muito mais do que para a sociedade. Veja, a partir da modernidade, o indivíduo começou a se defender, né, o pensamento burguês é um pensamento extremamente individualista, e aí a criação do Estado moderno, ela não vem para atender os interesses da coletividade, como vem para atender os interesses dos indivíduos que vivem num grupo. Então, essa ideia de que o Estado é apenas um contrato que serve aos indivíduos é uma ideia da modernidade. E é com a modernidade, com esse contratualismo, né, que acabou sendo o início das democracias que nós temos atualmente, com esse contratualismo veio também um desafio muito grande de como que o ser humano vai se organizar no Estado sem perder o seu compromisso com o semelhante, principalmente no momento em que o indivíduo é o que mais importa. Então, para resumir, o que é a filosofia e a importância dela, principalmente atualmente, ou mesmo dentro de um curso de gestão pública, eu trago aqui a citação do filósofo Aristóteles, não é a citação literal, mas é uma citação que eu coloco aqui com base no pensamento dele, que a filosofia deve responder às seguintes perguntas. Como encontrar uma solução segura e definitiva para os problemas políticos? Como encontrar um jeito para que se estabeleça uma ordem, uma harmonia, a justiça na convivência humana e para que a solução valha não apenas para aquela ocasião, mas para todas as ocasiões e para todos os povos? Talvez um dos grandes problemas hoje das administrações públicas e da política é que as decisões são tomadas muito pelo momento. O que vale para o momento para resolver um problema que está incomodando imediatamente, sem se pensar nas consequências ou sem pensar que isso pode criar um problema maior ainda para ser resolvido adiante. Então, falta um pouco essa consciência das coisas mais a médio e longo prazo nas decisões políticas. E como a filosofia vem trazer essa reflexão sobre como encontrar algumas respostas que sirvam para os povos em todos os tempos, ela se faz mais importante e necessária do que em outros tempos. Legal. Pessoal, a gente vai dar continuidade depois em outro vídeo falando sobre a ética. Então, obrigado pela participação e até a próxima.